E aí, como é que você está no mercado de trabalho, de um modo geral? Você tem buscado se atualizar? Você tem estado assim de olho nas inovações desse mercado, nas novas demandas? Você tem procurado se ampliar como um profissional para estar pronto para as novas demandas que surgem o tempo todo? Fica de olho, isso é necessário. Tem um ditado popular que diz, né, o mundo gira e a lusitana roda. Ou a gente pode pensar que o mundo evolui numa velocidade tão grande que quando a gente pisca já é outra história, né, diferente. E a gente, quanto profissional, tem que acompanhar esse negócio, né? Tem que acompanhar. Como é que esse mercado muda assim? O que é que faz o mercado mudar e surgirem as novas profissões, por exemplo? O comportamento do consumidor, ele obriga que o mercado seja mutável, né? Ele obriga que o mercado adapte-se. Por exemplo, hoje você vê novas profissões como que há décadas atrás sequer existiam. Por exemplo, o blogueiro. O blogueiro hoje é uma profissão bem visível no mercado. Jornalistas hoje já trabalham como blogueiros. Você vê marcas... Sem nenhum demérito, inclusive, sem nenhum demérito. Sem nenhum. Uma nova vertente, né? Um novo posicionamento da função. E você vê marcas famosas de produtos de beleza, hoje patrocinando blogs importantes, com blogueiras dando dicas de maquiagem, onde sequer há décadas atrás isso existia. Né? E hoje é uma tendência super natural, uma tendência super comum, fruto desse novo comportamento do consumidor, mais agarrado às mídias sociais, está sempre antenado. É o marketing se reinventando frente às novas tecnologias e esse bendito comportamento do consumidor, né, que impulsiona. Teria mais alguma vertente? A tecnologia, de uma forma geral, faz com que também as empresas evoluam e aí sintam necessidade de novos profissionais, como eu disse antes, novas competências, as pessoas precisam se especializar, as profissões em si, você disse antes, como é que você está nesse mercado, né? O importante é o profissional ter olho nisso, porque se ele não se adaptar, assim como nós não fizermos os nossos exercícios físicos, etc. a gente vai ter problema de saúde, ele também vai ter problema na sua profissão, que seja na sua especialidade, porque de repente ela pode sumir. Ele tem que ser capaz de se adaptar a isso para poder continuar atuante nesse mercado. E aí, nesse contexto, entra a questão tão considerada hoje da sustentabilidade, da responsabilidade social, das novas fontes de energia. Tudo isso é mercado novo, tudo isso vem vindo com muita força, também diante das demandas do planeta, da demanda ambiental, da nossa saúde, da nossa sobrevivência na Terra. Falando especificamente de energia, já existe até a engenharia de energia, que não é a engenharia elétrica nem a eletrônica, né? Ela vai cuidar das diversas formas de energia que possam, de uma forma sustentável, fornecer o que a população precisa para as suas necessidades. Você falou uma palavrinha mágica aí no seu comentário, que é a questão das competências, né? Das novas competências, porque muitas vezes a gente vê, e você que trabalha com o mercado profissional, essa coisa toda, a gente diz, não tem emprego, né? O mercado de trabalho está fechado, não tem emprego. Aí a gente vai para as consultorias, vai buscar um determinado profissional, esbarra com uma grande dificuldade. Não tem gente qualificada, não tem gente com competência adequada para suprir essa vaga, né? Como lidar com isso? Como garantir que os profissionais possam, quais são os inputs que a gente precisa dar no mercado como um todo, para que os profissionais busquem ter as competências adequadas e supram as necessidades das empresas? Esse é mais um desafio da academia, porque antigamente as pessoas aprendiam alguma coisa e aquilo era suficiente, às vezes, para a sua vida toda. Hoje em dia, não. Há uma necessidade constante de adaptação. Não basta mais
o profissional ser adestrado, ele precisa ser educado, ele precisa ser bem educado. E aí as escolas têm que formar isso. Ele precisa de ter muita flexibilidade para se adaptar a todas as mudanças necessárias. Precisa ter um bom senso e precisa ter um raciocínio lógico que o faça pensar. Porque não dá para você evoluir se você não usar adequadamente o pensamento, com uma análise crítica, com uma análise que você possa fazer uma comparação aonde aquilo pode ser melhor aplicado e aí se desenvolver. Nesse contexto da competência, é preciso ver que a competência para as organizações, e aí o gestor tem que ter muito cuidado com isso, ela vai além do famoso chá, que é o conhecimento, a habilidade e a atitude. Isso até um tempo atrás era entendido como satisfatório. Só que para uma organização entender que aquela competência é dela, é preciso que tenha valor e que ela efetivamente seja entregue. Isso quer dizer que o conhecimento, a habilidade e a atitude têm que agregar valor ao produto ou serviço que a organização faz, assim como esse conhecimento, habilidade e atitude tem que ser disseminado, multiplicado na organização, senão ela acaba ficando refém da competência. E essa competência pode atravessar a rua e ir para a concorrência. O tempo todo, né? O tempo todo. Por isso que a gente muitas vezes fala que a pior coisa que uma empresa pode fazer é ter a competência numa pessoa só, né? Ela tem que estar na instituição. Porque ela tem que estar na instituição. Estar na instituição é estar, por exemplo, mapeada, está escrita, né, está documentada, estar com todos. Uma pessoa não pode sair, a empresa morre e não funciona porque aquela pessoa saiu. Fala para mim, como é que a gente entende que tem uma nova profissão no mercado? O que caracteriza que, por exemplo, o blogueiro é uma nova profissão, não é um modismo, não é... Como é que a gente pode definir? Tem uma nova profissão, isso é uma nova profissão no mercado. Como é que é isso? Com o surgimento das mídias sociais, até que elas persistam, e acho que isso vai durar e ainda se reinventar, tão quanto o profissional tem que se reinventar, essas profissões vão existir. Mas não somente profissões que são atreladas necessariamente a mídias sociais. Por exemplo, uma tendência forte em São Paulo é o porteiro online. A profissão porteiro, hoje em dia, ela vem a cada dia mais morrendo para empresas de segurança especializadas em portaria online. Fruto de um novo comportamento dos condomínios, um novo comportamento desse consumidor do serviço de portaria. Ele consegue, num contrato como esse, não precisar de um profissional com vínculo empregatício, não precisa de um profissional... a portaria online, ela não atrasa, ela não falta, ela não fica doente. Então, identificaram essa nova tendência no comportamento dos condomínios como consumidor e lançaram mais essa nova profissão. Isso tudo é consequência desse novo comportamento mercadológico. Eu acho também, além do mercado, dessa questão que você está colocando, também tem a questão do que existe nas cidades para que seja gerenciado, para que seja cuidado e para que tenha e as mudanças que vão acontecendo vão trazendo novas situações. Por exemplo, a violência, né? Disso que você está falando, a violência na cidade, que pode gerar uma necessidade de maior vigilância ou não. Também. Fatores Por sociais. exemplo, hoje no Rio, a gente tem essas novas formas de transportes públicos. Isso gera novos empregos, novos formatos de emprego, novas carreiras são necessárias diante desse novo momento. Perfeito. As instalações esportivas vão gerar outras carreiras, como a de gestores e de outras demandas
que vão envolver a conservação, a manutenção dessas instalações. É o que vai ser desenvolvido lá. Nada disso existia até esse momento. Me chama a atenção, por exemplo, um pouquinho dentro desse contexto que você está falando, né? É a faixa aí preocupada e trazendo uma nova formação de gestor desportivo, é isso? E de lazer. Gestor desportivo, isso tem alguma coisa a ver com a Alemanha? Necessariamente. Não veio acontecer. A gente começou no início de 2013, foi antes da Alemanha nos fazer o 7-1, mas de toda maneira não existe outro caminho. Ou a gente se organiza, a gente tem planejamento e cumprimento de metas, ou então a gente não vai alcançar nenhuma conquista, embora o nosso povo, a nossa nação, seja de pessoas extremamente talentosas. Sem dúvida, mas o talento precisa também de conceito, de trabalho. Né? E eu acho que a Alemanha mostrou isso pra gente, né? Não só pela goleada que deu, mas quando a gente olha para o que eles vieram fazendo na formação de gente, né? Que a gente possa aprender dos dois lados, né? Está aí uma prova da necessidade de uma nova profissão. De repente se viu que o grande problema estava em uma gestão. Até então o esporte foi gerenciado de uma forma mais entusiástica e hoje em dia a gente vê que as grandes corporações esportivas são empresas e tem um resultado muito melhor. Então vale a pena investir na administração desse novo negócio. Gente, a tecnologia, ela tem feito, você citou, né, já deu um exemplo, mas a tecnologia tem feito algumas profissões se extinguirem. Muita gente às vezes tem esse medo, né? Pô, não, mas a tecnologia ela vem, ela vai substituindo, as pessoas vão se tornando desnecessárias. Isso é verdade? Ou novos lugares e novos espaços para as pessoas, eles surgem dando espaço para que a tecnologia assuma as portarias ou outros espaços. Como é que vocês veem essa questão? Eu acho que as vagas, as oportunidades, elas vão sempre existir para todos. Elas só vão exigir um novo posicionamento desse profissional no mercado. Por exemplo, hoje nós vemos médicos que operam profissionais à distância. As máquinas estão operando para o ser humano. Mas sempre vai precisar por trás dessa máquina do ser humano ali. Ele vai ter que se reinventar, ele vai ter que aprender a trabalhar com essa nova ferramenta, né? O programador, por exemplo, o programador online que antes fazia jogos em televisões de 30 polegadas, hoje está tendo que se reinventar e fazer para smartphones, vai ter que fazer para tablets, ou contratar alguém, por enquanto, até que o mercado ainda tem alguém só para fazer essa transição para ele. E se ele não conseguir se desenvolver, aos poucos, de fato, essa função acaba ficando para trás, acaba ficando fadada ao fracasso. Então, cria-se a exigência do profissional mutável, né? Complementando rapidamente, eu diria que a grande necessidade é a mudança de menos músculo e mais cérebro. Isso é que está fazendo a diferença na criação de novas profissões e fazendo com que as pessoas se transformem. Bacana, né? Você me provoca a lembrar de um versículo da Bíblia que diz que a gente se transforma pela renovação da mente. Esse é o caminho. É assim que a Bíblia se refere quando fala isso, né? Que a gente se transforma pela renovação da mente para conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, né? Mas esse é o caminho para a renovação do ser humano, né? É a mente. A gente tem que aprender, estar aberto, entender o que o mundo está dizendo, né? Os momentos de transformação, e aí a gente vai conseguir dar o passo à frente, né? Isso é bacana. Gente, eu vou para mais um intervalo e no retorno queria também abordar com vocês essa questão de novas carreiras, novos profissionais. Quais são? Dá para a gente citar quais são as carreiras que estão aí em alta no mercado? E como é que esse mercado está se preparando, está enfrentando essa demanda
Como é que ele está se preparando para receber essas novas profissões? Eu não quero nem chamar os novos profissionais, mas as novas profissões, e poder dar uma resposta consistente no sentido de capacitação. Talvez esse ainda seja um dos grandes desafios do nosso país, né? Mas queria compartilhar com vocês. Tá bom? Intervalo, vamos lá. Eu quero